sejam bem-vindos, professor Anderson Carvalho. Nesta videoaula, eu vou explicar o conteúdo do plano de estudo tutorado do sexto ano, volume 3, 2021, semana 2. Então vamos lá. Na semana 2, da temática números, objeto de conhecimento, operações, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, com números racionais. Habilidades A11A. Resolver problemas com números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. É bom não usar, a calculadora. A gente faz as contas no cantinho do caderno, no cantinho da apostila aí. Usar os conhecimentos nossos, deixar a calculadora de lado. Na área de uma avaliação, na área de uma provinha, não tem jeito de usar a calculadora. Conteúdos relacionados, números decimais, décimos, centésimos e milésimos. Leitura dos números decimais, comparação de números decimais e números decimais na reta numérica. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números decimais. Resolução de problemas envolvendo números decimais. Tema: números decimais. Caro ou cara estudante, nesta semana você vai operar com números decimais, reconhecendo suas propriedades mais importantes. Introdução. Observe a imagem a seguir. A figura foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte é 1/10 do desenho total. Representamos a parte pintada por em fração decimal ou 0,1 em representação decimal. 0,1 a gente lê o quê? 1/10. Tá? Então aqui foi dividido em 10 partes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 partes aqui. Agora, pintada, eu tenho quantas partes? 1. Então, eu posso representar na forma de fração, eu posso representar assim, 1, porque só tem uma parte, 1/10, que é a mesma coisa que 1/10 dessa forma, em representação decimal. A figura foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte é 1/10 do desenho. Tá? Então, o total de partes que eu tenho são 10. E a que foi pintada é uma parte. Então, 1/10. Tá? Eu posso representar dessas duas formas. Tá? A segunda figura aqui. A figura foi dividida em 100 partes iguais. E cada parte é 1/100º do desenho total. Então, aqui, essa primeira foi dividida em 10 partes. Então, uma parte representa 1/10, que foi dividida em 10 partes. Já nessa segunda, a figura foi dividida em 100 partes iguais. Cada parte é 1/100º do desenho total. Então, se ela foi dividida em 100, cada parte dessa aqui, cada partinha, essa parte colorida, representa o quê? 1/100º. Então, aqui, 1/100º. Foi dividida em 100 partes e cada parte representa 1/100º. Se eu tivesse aqui, 10 partes pintadas, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 11 partes. Tem 11 partes aqui pintadas. Então, como é que eu ia representar isso aí? Essas 11 partes pintadas. 11 centésimos. Tá? 11 centésimos. Então, das 100 partes, eu tenho 11 pintadas. Então,
A parte pintada fica no numerador, o inteiro fica no denominador. Então, 11 centésimos. Ok, 1 centésimo em fração decimal ou 0,01 em representação decimal. A gente lê 0,01, 1 centésimo. Tá? Tem duas casas depois da vírgula, então a gente lê centésimo. Uma casa depois da vírgula a gente lê décimo. Né? Nesse caso aqui, 1 décimo e aqui 1 centésimo. Tá joia? Então aqui, ó, na terceira, a figura foi dividida em 100 partes iguais. Foram destacados 34 quadradinhos. Representamos a parte destacada por 34 centésimos em forma de fração, tá? Ou 0,34 em representação decimal. Como é que a gente lê 0,34? 34 centésimos. É igual aqui, ó. Ia ficar o quê? A representação em decimal. 0,11. 11 centésimos. Tá? Estrutura de um número decimal. Parte inteira. Milhar, centena, dezena, unidade. Parte decimal. Décimo, centésimo, milésimo. Leitura de escritas das representações decimais. Lê-se a parte inteira e depois a parte decimal com o nome da última ordem escrita. Se a parte inteira for igual a 0, lemos a parte decimal com o nome da última ordem escrita. Aqui, 12,5 é igual a 12 inteiros, que é a parte antes da vírgula, 12 inteiros e 5 décimos. Por que 5 décimos? Tem uma casa depois da vírgula, a gente lê o quê? 5 décimos. Uma casa depois da vírgula, a gente lê décimos, né? Como eu tenho o número 5 aqui, então fica o quê? 5 décimos. Aqui, 2,47. Então, 2 inteiros, que está antes da vírgula, e 47 centésimos. Centésimo por quê? Eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, tá? Aqui, 8 milésimos. Eu não tenho a parte inteira. Como eu tenho 3 casas aqui, depois da vírgula, né? Então, a gente lê o quê? 8 milésimos. Propriedades. Primeira, para representar uma fração decimal como um número na forma decimal, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quanto forem o zero do denominador. Exemplo aqui, 27 centésimos. Bom, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quantos forem os zeros do denominador. Quantos zeros eu tenho aqui? 2, não é isso? Então, o número aqui, 27 centésimos. Vai ficar o quê? 0,27. 27 centésimos. O numerador, como fala aqui, escrevemos o numerador da fração com tantas casas decimais quanto forem os zeros do denominador. Então, vai ficar o quê? Aqui eu tenho 2 zeros, então depois da vírgula vai ficar o quê? 2 casas aqui, depois da vírgula, né? Então, 0,27. Segundo, para representar um número que está na forma decimal como uma fração decimal, fazemos assim. O numerador é o próprio número sem a vírgula e sem os zeros iniciais. O denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número. Então aqui tem um número decimal, aqui já é o contrário, eu tenho um número decimal, 271 milésimos. Então o numerador vai ser a parte decimal aqui, né? Depois da vírgula. E o denominador vai ser o quê? A gente coloca 1 e acrescenta 3 zeros. Por quê? Tenho 3 casas aqui depois da vírgula, né? 1, 2, 3. Tenho 3 casas depois da vírgula. Então, o numerador vai ficar o quê? O número que está depois da vírgula, nesse caso aqui, 271. Passa o traço de fração. O denominador, a gente coloca o 1 e acrescenta 3 zeros. Por que 3 zeros? Tenho 3 números depois da vírgula. Terceiro, uma representação decimal dos racionais não se altera na sua escrita quando acrescentamos ou retiramos zero à sua direita. Então, eu tenho um número decimal aqui, 0,5, que é 5 décimos, né?
eu posso acrescentar quantos zeros eu quiser à sua direita, né? Que não altera a sua escrita quando acrescentamos ou tiramos zeros à sua direita. Já? Quarto, na comparação entre números decimais, o valor maior é aquele que tem a maior parte inteira. Se as partes inteiras forem iguais, o maior número é aquele que tem a maior parte decimal. Exemplo aqui, ó, 12 inteiros e 56 centésimos. É maior que 4 inteiros e 78 centésimos. Por quê? A parte inteira aqui, ó, 12, é maior que 4. Tá? Aqui, ó, 4 inteiros e 26 centésimos. É menor que 4 inteiros e 98 centésimos. Por quê? A parte inteira são iguais. Né? Só que 26, né, a parte decimal, é menor que 98, que é a parte decimal aqui. Então aqui, ó, a parte inteira é igual, só que 4,4 inteiros e 26 centésimos é menor que 4 inteiros e 98 milésimos. Por quê? A parte decimal aqui, né, é maior, que é 98, e a parte decimal aqui é 26, que é menor. Adição e subtração na forma decimal. Para somar ou subtrair números decimais, igualamos o número de casas decimais, adicionando zeros à direita. Colocamos as unidades na mesma ordem em coluna, posicionando vírgula debaixo de vírgula. Efetuamos a operação de casa. Então, letra A. 1 inteiro e 25 centésimos mais 3 inteiros e 645 milésimos mais 98 milésimos. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, né? Vírgula debaixo de vírgula. Aqui, ó, eu tenho 3 casas depois da vírgula e aqui eu tenho 3. Aqui, ó, 1 inteiro e 25 centésimos só tem 2 casas depois da vírgula. Então, a gente acrescenta o zero e faz a adição. Aqui, ó, 3 inteiros e 786 milésimos menos 2 inteiros e 12 centésimos. O que acontece aqui, ó? Vírgula debaixo de vírgula. Aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula, aqui eu tenho 3. Acrescento o zero aqui e faz a subtração. Multiplicação na forma decimal. Para multiplicar números na forma decimal, procedemos como se eles fossem números naturais e damos ao produto o número de casas decimais igual à soma das quantidades de casas decimais dos fatores. Produto é multiplicação. Ó, 1 inteiro e 23 centésimos vezes, né, 2 inteiros e 4 décimos. Aqui, ó, a gente tem 2 casas decimais e aqui a gente tem só uma. Vai multiplicar, ó, 4 vezes 3, 12, desce 2 eleva a 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 1, 4. Ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somando, ó, 2, 9 mais 6, 15. Desce 5 eleva a 1. 4 mais 1, 5. Mais 4, 9. Desce 2. Fez a multiplicação, na hora de passar, ver o resultado, o que acontece? Aqui eu tenho 2 casas decimais, mais uma eu tenho 3. Aí a gente vem e passa a vírgula aqui, foi o que aconteceu aqui, passa a vírgula. Então, 2 inteiros, o resultado não é 2.952, não, é 2 inteiros e 952 milésimos. 2 casas, mais uma, 3. Então, depois que fazer a adição aqui, né, fez a multiplicação, faz a adição dos fatores aqui e o resultado acrescenta a vírgula. Divisão com números decimais. Devemos igualar as casas decimais do dividendo e do divisor, colocando zeros. Cancelamos as vírgulas e efetuamos a divisão entre os números naturais obtidos. Então aqui, ó, 26, o que acontece aqui? Aqui já pode ir direto, né? 26 dividido por 8. Se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 16 é pouco. Põe 3. 8 vezes 3, 24. 6 menos 2. 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0.
Sobrou o 2 aqui. Como é que eu faço para continuar? Passo a vírgula no quociente e acrescento 0 aqui no resto. Então, 20 dividido por 8 vai dar 2. 8 vezes 2, 16. 0 menos 6 não dá. Pega o emprestado, aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar 10. 10 menos 4. Opa, 10 menos 6, 4. 1 menos 1, 0. Como eu acrescentei a vírgula aqui sobre o resto, o que eu faço? Acrescento 0 aqui, ó. No resto vai ficar 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Agora aqui, ó, eu tenho esse número aqui, ó, que tem 3 casas depois da vírgula. Aqui tem uma. Como é que eu faço para fazer a divisão? Eu vou pegar aqui, ó, vou tirar a vírgula. 22.016. Aqui, como eu só tenho 3 números aqui, depois da vírgula, eu só tenho um, eu vou acrescentar, passo aqui divisão, e vou acrescentar aqui 43, como a vírgula está aqui, ó, entre o 4 e o 3, eu acrescento 2 zeros. Igualei aqui a vírgula, né? As casas decimais. 3 números depois da vírgula, está aqui, ó, né? E aqui 3 números depois da vírgula. Tira a vírgula e faz a divisão. Potenciação com números decimais. Utilizando o conceito de potências, visto em números naturais, podemos calcular da mesma maneira em números decimais. Então aqui, ó, 2. Aqui que a gente tem aqui, ó, 2 décimos elevado ao quadrado. Então, se está elevado ao quadrado, vai ficar como? 2 décimos vezes 2 décimos. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Ó? 2 vezes 2, a gente sabe que vai dar 4. Eu tenho uma casa depois da vírgula, mais uma, eu sei que tem que ficar 2 casas depois da vírgula, né? Por isso que vai ficar o quê? 0,04, tá? Porque aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho mais uma. Então, 2 casas depois da vírgula na hora de dar o resultado. Porque vai ficar bem assim, ó. Se a gente for multiplicar aí, ó, 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Tá? Mais, né? 4, 0, 0. Deixa eu melhorar esse 4 aqui que está feio. 4, 0, 0. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, mais uma, 2. Então, tem que ficar aqui 2 casas depois da vírgula a resposta. Aqui na letra B, 1 inteiro e 5 décimos elevado ao cubo. Então, 1 inteiro e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Multiplica 1,5 vezes 1,5. O resultado multiplica por 1,5. Lembrando, né, que aqui uma casa mais uma casa vai ficar 2 casas depois da vírgula. Aí o resultado aqui, né, vai ficar com 2 casas depois da vírgula. Na hora que multiplicar esse resultado aqui vezes esse, vai ficar o quê? 2 casas depois da vírgula, né, no primeiro número. E o no de baixo aqui, né, que é 1,5, uma casa. Por isso que o resultado ficou o quê? Com 3 casas decimais. Bem, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O próximo vai ser a explicação dos exercícios. Até a próxima aula. Muito obrigado.